Jesus, ele trata dessa edificação sobre a rocha, lá em Mateus 7:24, ele diz que existe uma pessoa sábia, que ouve a palavra e pratica, e que ela está construindo a casa sobre a rocha. Mas existe um outro tipo de pessoa, que ouve a palavra, mas não pratica, e é que essa pessoa é tola, que edifica a casa sobre a areia, e tem dois resultados aí: uma casa fica firme, é uma casa vencedora, e outra casa é uma casa que é destruída, é derrotada e é vencida. E aí, queridos, já nesse preâmbulo, nessa introdução, nesse introito aqui, eu faço um parênteses assim muito simples. Existem dois tipos de pessoas dentro de um casamento. Todo casamento, quando está com problema, tem esses dois tipos de pessoas. Mas o casamento, que é um casamento que vence as dificuldades, que vence os problemas, ele é um casamento nivelado, de pessoas que realmente decidiram amadurecer, decidiram não somente crescer organicamente, biologicamente, né? Porque a gente já tá grande, já chegou 18 anos, eu acho que é o máximo de crescimento físico, né? E aí a gente tem que crescer não somente no físico. Tem muita gente, irmãos, que tem 40 anos, mas é um tolo de 7, 12 anos ali, um adolescente tardio, né? 30 anos e a cabeça dele ainda não ganhou musculatura, maturidade, de a pessoa ter sabedoria. E sabedoria, irmãos, é temer a Deus, é andar na vontade de Deus, mas também é não ser egoísta. Adulto é aquele que vive para servir, para suprir, para assumir responsabilidade. Eu não sei, diz que esse A Forja aí tem críticas, tem não sei o que, mas vá assistir A Forja. É o resumo da minha pregação desde que eu cheguei aqui, e de alguns anos para cá. Esse filme é um pouco do resumo do que eu falo, de maturidade. Por quê? Porque quando desnivela, fica ali um constrói a casa na rocha e o outro constrói a casa na areia. Agora fala isso de maneira clara, pastor. Irmãos, o que a gente vê de casais que tem um cônjuge ali bonito, trabalhador, doador, e se doa e se entrega àquele relacionamento, e outro muitas vezes nem bonito é, e é um egoísta, não rala em nada, não supre nada. E esse desnivelamento de um tolo e um sábio, uma hora rompe. E eu quero declarar, irmãos, que a gente vai ser sábio, que a gente não vai ser tolo. Amém? Tem ou não tem esse tipo de realidade dentro das famílias, dentro da igreja, das famílias? Fora da igreja, irmão, está muito mais difícil, quase que impossível, sustentar um casamento que perdure, que tenha longevidade. É quase que raro. Existe casamentos fora, aí quando olha, 25 anos casado, daqui a pouco, acabou o casamento. Porque família é um negócio que é inato ao ser humano. Todos nós temos esse sentimento de família. A pessoa que você olha mais promíscua, mais sem valores, mais degenerada, dentro dela existe esse valor familiar, né? Tu vê pessoas violentas, mas a família eles honram. Pessoas promíscuas, mas a família eles honram. É ou não é? Então família é a coisa que é um valor inquestionável. Até quem trabalha inconscientemente para destruir família, com essa visão progressista, dessa relativização, né, familiar, que não tem como se sustentar biblicamente, pode no conceito humano, jurídico, sociológico, tem vários conceitos agora de rearranjos familiares, mas biblicamente são totalmente insustentáveis. Por quê? Porque existe um padrão bíblico, divino, que não tem como. Família no latim é usada para definir um vínculo doméstico, íntimo. Ao estabelecer a criação, Deus, irmãos,
fez tudo perfeito. E numa sequência, Deus, por último, Ele criou o homem e a mulher. Tipo assim, para concluir, Ele preparou todo esse universo para uma família governar. E aí, esse ponto final, a gente vê duas narrativas lá em Gênesis capítulo 1. Ele diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. No capítulo 2, Deus vai detalhando. Ele criou o homem para essa convivência, para essa relação de companhia, de companheirismo, de parceria. Ninguém, irmãos, vence sozinho na terra. Parece assim uma coisa, eu posso ser o cara mais talentoso, mais habilidoso, mais capaz, mas eu não consigo vencer sozinho. Eu tenho que ter parceria. E esse fato, quando Deus cria o primeiro casal, Ele deu esse potencial de reprodução, né? Ele deu condição de uma família formar outra família, de uma família ser a reprodutora desse modelo dos céus, desse modelo divino, né? Por quê? Porque Deus mesmo é um Deus família, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Ele reproduziu esse padrão, esse modelo, essa referência. Porque Deus é um ser comunicativo. E o ser humano, conforme ele é a imagem e semelhança de Deus, nós herdamos essa qualidade de Deus, de sermos comunicativos. E só há comunicação quando há outra pessoa. Eu não posso viver essa capacidade divina de me comunicar vivendo no individualismo, vivendo sozinho. Por isso, Deus fez a família como o primeiro centro comunicador, facilitando. Por quê? Porque Ele quer facilitar a saúde completa do indivíduo. Irmãos, eu não vou adentrar nesse tema sobre a comunicação no lar, mas alguns domingos depois eu vou falar sobre comunicação no lar. Por que que muitas famílias elas estão vivendo em crise por causa desse conceito basilar, dessa base da família. A comunicação, irmãos, ela é terapêutica, ela traz saúde. Uma pessoa que não se comunica, ela está com defeito. Eu estou falando aqui, independente de falar em público, falar para muitas pessoas é um desafio da questão de vergonha mesmo. E toda vergonha, irmãos, está baseada no orgulho, no medo do que as pessoas vão pensar, do que vão dizer. Tudo isso é doença do pecado, porque ninguém foi talhado por Deus para ter limitações interiores. Tudo isso é decorrência desse pecado, que é o orgulho, que é querer viver independente de Deus. Mas eu vou falar depois dessa questão da comunicação, amém? O cara não vende, por quê? Porque ele está bloqueado, e esse bloqueio é o pecado que faz ele não vender e ele não prosperar. Vocês estão comigo aqui, irmão, nesse raciocínio? E dentro da família, se eu não me comunicar com o meu cônjuge, a gente vai viver uma família defeituosa, uma família que não está funcionando, com a funcionalidade dela na sua capacidade perfeita, ela está com defeito. Mas eu quero fazer uma outra reflexão com você. Existe família perfeita? Pergunte aí para o seu irmão: existe família perfeita? Um dos maiores problemas, irmãos, que a família enfrenta é esse conceito equivocado da igreja evangélica, de que, como crentes, nossa família tem que ser perfeita. E aí, isso gerou um problema dentro dessa estrutura familiar. Eu vivi essa dificuldade, pessoal, porque eu não consigo ser perfeito, minha mulher não consegue ser perfeita, meus filhos não conseguem ser perfeitos, e a gente vive uma frustração.
E ainda tem assim uma tese que fundamenta isso, que deixa a gente mais para baixo. Pô, se tu tem Deus, se tu recebeu o Salvador, se tu tem a Bíblia, a palavra de Deus, se tu tem a vida eterna, como é que tu não pode ter uma família perfeita? Mas, irmãos, glória a Deus pela salvação, glória a Deus pela palavra de Deus, glória a Deus pela salvação eterna, mas eu continuo sendo uma pessoa humana, que não vou conseguir. E aí, isso é que a gente tem que entender. A gente é formado de pessoas limitadas. Eu não posso exigir do meu cônjuge ou dos meus filhos coisas que nem eu mesmo consigo fazer. E às vezes a gente vai para esse lado de querer exigir perfeição que a gente não tem. Quantos estão raciocinando comigo? E aí isso gera uma situação muito ruim, né, no nosso relacionamento familiar. E aí, cada um de nós aqui, como seres humanos, a gente carrega trauma, a gente carrega frustração, a gente carrega problemas na nossa orientação na infância. Ninguém foi educado ali por um pai perfeito, ou seja, a gente tem culturas que são, ou a gente vira homem para tentar mudar, vira homem no sentido da maturidade, né, de assumir, não, minha responsabilidade, eu tenho que mudar. Ou a gente vai continuar. Os pais também, meus pais, teus pais não foram perfeitos. Isso aqui eu quero pontuar. Isso tudo gera uma influência na nossa vida íntima de família. E aí eu quero pontuar algo que muitas vezes isso me deixou ruim, por eu não ter uma família estruturada minimamente, né? Mas, irmãos, até os teus dramas familiares, eles são os grandes instrumentos de Deus para operar na tua vida uma cura que vai ser cura para a vida de outras pessoas. Ou seja, eu tenho uma família aqui que eu não sou muito contente com a minha família ali, dos meus pais. Mas hoje eu olho para meu pai, olho para minha mãe e sou feliz com eles, porque é a família que Deus me deu. E Deus dá só o melhor. E se Ele me deu aquela família, aquele pai, aquela mãe, eu vou amar eles da forma que eles são, da forma que eles... Vou pegar, absorver aquilo que eu acho que foi errado e ressignificar uma linguagem hoje muito de comportamentos, né? De pessoas que trabalham com esse treinamento de mudança, né? De compreensão de vida, mas eu vou ressignificar. Isso nada mais é, irmão, do que transformar as nossas dores em remédio. E aí eu não sei qual é a tua estrutura familiar, mas cada um de nós, dentro da nossa realidade, a gente teve ali famílias que a gente se frustrou, a gente teve traumas, mas aquilo ali nos dá a capacidade de a gente viver uma vida melhor, uma vida... Aquele erro eu vou refazer, agora eu vou fazer certo. Amém? Então, essa pregação de que a família tem que ser perfeita, gera frustração nas pessoas. Por que frustração, pastor? Porque, em primeiro lugar, a gente percebe que é impossível. Irmãos, eu tenho assim uma reticência com aqueles pastores que passam uma imagem que nunca brigou. Mano, eu fico muito pé atrás. Não é um nem dois, não, é um bocado de pé atrás. Porque só se ele for anjo, ele já deixou de ser ser humano. A mulher dele virou uma anja e ele um anjo. É o anjo da igreja que bota essa de que pastor é o anjo. Não, pastor é ser humano, irmão. Come, tem que dormir, tem doença, tem dificuldade. E aí, isso tem gerado uma geração de famílias frustradas, porque a gente vê aquela imagem. Eu posso, irmãos, montar aqui uma imagem e sustentar uma imagem e omitir tudo que é dificuldades que eu tenho familiar. Posso sustentar isso. Mas isso é saudável? De forma nenhuma. A melhor coisa, irmão, é você, como diz o Augusto Cury,
a beleza do defeito, a elegância dos erros do nosso cônjuge. A gente tem que olhar com aquilo e vislumbrar a elegância do erro da sua família. Não é ser conivente. Vocês estão tentando me compreender, irmão? Não adianta que eu não vou mudar a Clícia, eu não vou mudar o Davi, a Esther. No máximo eu vou abrir a cabeça deles para uma reflexão, e eles vão entender e vão lutar para ser uma pessoa melhor. Não sei se vocês estão me entendendo, irmão, mas é uma parada meio invocada mesmo. Mas aí, por outro lado, irmãos, as pessoas têm essas duas reações. Ou eu vou ter, se eu tenho que ter esse conceito, eu tenho que ter uma família perfeita. Se isso fica na minha cultura, eu vou ter duas reações. A primeira é frustração, porque eu não vou conseguir ter um casamento perfeito, ter filhos perfeitos, ser o esposo ou a esposa que eu almejo ser. Quantos desejam ser aqui os melhores cônjuges, se possível? Eu acho que é o desejo de todos nós, né? Mas às vezes eu confesso para vocês que eu não consigo. Então isso é frustrante, a primeira reação. A segunda reação, já coloquei aqui, é mascarar, é ser fariseu, é passar uma imagem daquilo que eu não sou. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Quem expõe muito a sua vida familiar é porque está vazio. Está vazio, irmão. Não estou dizendo que é pecado expor sua vida familiar. Acompanha meu raciocínio. Mas a maioria das vezes eu ouvi isso, e eu sou um aprendiz, um aluno da vida, irmão. Quando eu venho falar de família é porque eu estou me debruçando nesse assunto. E os grandes especialistas dizem que quem expõe sua vida familiar demais é porque está vazio em casa dessa relação familiar. Porque quem tem família em casa abundante, ele não precisa provar nem comprovar. E tem muita gente, irmãos, que vive essa fachada, que tá, todo mundo olha assim, bebê, um amorzinho, bebezinho, tal. E na realidade, irmão, tá os dois satanás lá, um querendo matar o outro. Mas quando eles conseguem fazer essa máscara, e aí, irmãos, então o que a gente faz, pastor? Pelo amor de Deus, as pessoas, a segunda reação, camuflam os problemas que ninguém consegue alcançá-los, visualizá-los, né? Esconde atrás de uma capa de aparência de que vai tudo bem, quando na realidade não vai. Esses pregadores, eu estou falando aqui de pregadores, estão levando as famílias a uma vida farisaica, o que pode ser um dos motivos dos filhos estarem abandonando a fé. Irmãos, se eu tiver uma vida farisaica com a Clícia, só de performance, eu vou estar levando meus filhos para o inferno. Agora, se eu tenho uma vida verdadeira, íntegra, inteira, na hora que eu erro, eu vou lá e assumo meu erro. Na hora que eu acerto, eu assumo meus acertos também, amém? Porque a gente também não vive só de erros, não. A gente sabe o que tem que fazer, que é certo. Então, é o maior cuidado que a gente deve ter, de ter uma vida equilibrada. Não, eu sou imperfeito, meus filhos, mas eu estou buscando Jesus para me ter uma vida de maior qualidade do reino e como ser humano. Então, essa atitude de esconder os defeitos do casamento gera muitos filhos desviados. Isso também se torna um peso para as pessoas. Poxa, se eu for ter que viver uma vida que eu não sou, meu amigo. E hoje a gente vive uma sociedade narcisista de superexposição, que as pessoas, eu já falei aqui, olha para mim, tu vê só um recorte ali de 10 segundos, de 30 segundos, de 1 minuto no máximo. São recortes de momentos que não são a realidade. Aí tem casais que botam lá, aqui no melhor restaurante, eu e meu amor. Aí você acha que aquilo é a realidade, aquilo é um recorte de 30 segundos, de meio minuto, de 1 minuto, e aquilo não é a realidade, irmão. Porque todo mundo tem problema no seu casamento. A gente vive ali uns minutos ali no restaurante de coisa boa, aí quando chega a fatura, aí já dá BO.
Aí quando está na hora de dividir, já, ei, mano, tu já levou mais aqui. É a realidade da vida, irmão. Ei, bora dividir direito esse prato aqui. É a realidade da vida que eu quero que você entenda. Não, a gente vive essa dificuldade hoje de superexposição, de recortes não reais da vida. Ou só lá na minha família que tem problema até para dividir a comida. Ei, tu tá levando mais, bota para cá. É uma coisa da realidade, irmão. E aí ninguém quer ser mais gente. Ei, eu ouvi outro dia, tenha a coragem de dizer, tá doendo. Hoje a gente vive dois extremos, né? Toda hora tá doendo, é o cara que ele aceita que ele não serve para nada, que ele se vira uma doença, né? Que hoje, eu não sei se vocês viram aí, um garoto de 14 anos se suicidou porque ele tinha um relacionamento amoroso com um ser virtual lá de uma série do Game of Thrones, né? Vocês viram essa reportagem? Um adolescente se suicidou porque se frustrou com um avatar, como é o nome? Uma atriz do Game of Thrones. Um moleque de 14 anos já está cheio de problema. Porque ele vive uma realidade virtual e aquilo ele encarnou e se suicidou. Então a gente tem que ter essa maturidade. Eu dizer que está doendo, eu tenho problema, eu estou chateado, eu penso isso, respeitosamente eu não concordo com isso, tentar discordar de maneira respeitosa, que a gente vai chegar lá, né? Mas também não posso ficar só me vitimizando. Aí ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, eu sou patinho feio. Não é isso. Mas eu quero te trazer agora, irmão, não existe família perfeita, mas existe família de seres humanos abençoados, felizes, que se compreendem, que se ajudam mutuamente, que se fortalecem, que se ajudam. Amém? E eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida, nós não vamos precisar ter uma família artista de uma performance, nós vamos ser famílias verdadeiras, com as nossas limitações, mas também pessoas que compreendem, que se perdoam, que se reconciliam e que são felizes. Casamento é felicidade, irmão, plena. Posso ser o cara mais bem sucedido na terra, mas se eu tiver fracasso em casa, irmão, não existe. Aquele sucesso fora de casa, ele não supre o fracasso dentro de casa. Eu posso ser a pessoa mais vamos dizer assim, entre aspas e muitas aspas, com resultados negativos, vou botar um termo bem tranquilo, com resultados negativos fora de casa. Mas se eu tiver uma família vitoriosa, irmãos, isso me segura. Uma hora ou outra eu vou conseguir ter um certo êxito. Eu não estou falando que é resultado financeiro. A gente pensa que hoje prosperidade é só resultado patrimonial, resultado de cifra financeira. Não. É resultado de ter uma vida de qualidade, uma vida boa. Amém? E aí eu quero falar aqui rapidamente de 4 pontos importantes aqui da família. Primeiro, a família é fonte de procriação. A gente falou aqui, eu falei aqui, acho que é uns cultos atrás, bem recente, sobre a fonte de procriação. Gênesis 1, 28. Deus abençoe e disse: multiplicai-vos, enchei a terra e governar. Irmãos, a gente precisa de pessoas para governar, para implantar um governo nos valores, nos princípios que a gente tem. Hoje a gente está numa eleição. Mas é isso. Governa quem procria. Por isso que hoje há um complô contra o Ocidente de diminuição, de controle de natalidade, de países hoje que estão revendo a sua política de controle de natalidade, porque está vindo o pessoal do Oriente dominar politicamente pela questão da procriação. Nos ventres, eles vão conquistar o governo do Ocidente pelo ventre das suas mulheres, ou seja, produzindo muito filho, e já estão governando países europeus, Inglaterra, França, já são governadas por pessoas que têm ideologia religiosa da era das trevas, irmãos.
de que a Inquisição virou assim, e olha que a Inquisição que foi criada toda forma de tortura, né? Foi em nome de Deus que as atrocidades ocorreram, mas a gente vê hoje países com crenças governando que estão degolando crianças e estão pendurando, estuprando bebês, irmãos, e pendurando. Coisa assim que a Inquisição, a tortura da Inquisição virou. Aí ninguém percebe. Mas multiplicar, encher a terra e governar, ou a gente constrói uma sociedade com princípios e valores. Aí lá vai aquele negócio, não, mas o mundo vai de mal a pior, irmão. Mas o mundo está muito mal aqui em Manaus, porque na França, aqui no sul já tem uma qualidade de vida melhorzinha. Tem ou não tem, irmão? O cara vai aqui para umas cidades ali do sul, sudeste, já tem uma qualidade de vida. Aí não, vamos entregar a cidade para Satanás. Não vamos. A gente precisa colonizar essa cidade com valores bíblicos, com princípios, até na hora de votar. Agora a família, a importância da família. A família é que modela o caráter. Lá na família que é a oficina, onde vai sendo construído o caráter das pessoas. Se hoje a nossa sociedade está assim, é porque as famílias estão doentes e descumprindo a sua função de formadoras de pessoas. Eu tenho que formar o Davi, é minha responsabilidade. Não é a professora, não é o governo que vai, não é a igreja, irmãos. Deixa eu te falar, não é a igreja que forma caráter na pessoa. É a família. Tá explícito na palavra de Deus. É a função do pai, da mãe, da paternidade. Inculca na cabeça do teu filho, ensina a criança no caminho que deve andar. É a família que é o paradigma social, é a família que faz a ordem social de pessoas de bem ou de pessoas de mal. É na família que a gente vê a condição, o diagnóstico social, qual é a realidade da sociedade. É nas famílias. Por isso que eu estou dando uma ênfase aqui, irmãos. Pelo menos uma vez por mês a gente vai falar de família. Pastor, mas é repetitivo, mas é para ver se a gente muda aqui. O negócio tá punk. Estão desconstruindo as famílias, estão diluindo. Mas isso está dando esse resultado. Divórcio, irmão, coisa mais simples do mundo. Se não tem patrimônio, se não tem filhos, vai lá no cartório e faz o divórcio. Casou hoje, divorcia amanhã. Se tem patrimônio, aí tem que ter a participação do Ministério Público aí. Mas agora já relativizaram até que com patrimônio e com filhos. Eu já vi aí não posso afirmar categoricamente, mas já está relativizado que já vai poder, mesmo com patrimônio e com menores, filhos menores, fazer divórcio extrajudicial. É uma novidade aí. Para quê? Para facilitar a destruição familiar. Para facilitar. Então, famílias arruinadas geram uma sociedade arruinada. Filhos de pais separados tendem a serem filhos separados, filhos que vão ser problemas para a sociedade. É uma tendência. Não estou falando que eu sou uma exceção, sou filho de pai separado e estou ajudando a sociedade a melhorar. Mas a tendência é, se eu me separar da Clícia, como é que fica o mundo da Esté e o mundo do Davi? A gente não pensa quando vai se divorciar. Pensa? Não, a gente é cheio de ego e eu acabar agora, eu vou viver minha vida. E aí tem o ser humano lá, irmão, que eu digo que é covarde quem deixa o filho. É a maior covardia, ainda mais de homem que abandona a família. Mulher até às vezes está debaixo de violência, de alguma agressão. Meu irmão, se esse caba está te agredindo, se ele está te violentando, eu falo de violência psicológica, de abuso mesmo, de violência. Quando chega na física, meu amigo, vai-te embora.
Porque tu não está no casamento não, tu está numa doença. Eu digo para Esther, se o caboclo levantar a voz, abuso, eu que sou teu pai, te trato com toda cuidado, né? Aí vem levantou a voz, é sinal, chuta que é laço, dá bicuda na cara do cão, amém? Mas é isso. E tem mulherzinha também que não presta, né? Que a bicha quer ser a Jezabel já. Se a mulher grita contigo, irmão, bota pra cima de ti, ou tu segura ela logo no início, ou vaza que tu vai. A mulher abacaxi também é uma salada de fruta, irmão, que não é gostosa não. E é essa parada. Casamento não tem gente inocente, não tem bonzinho nem malzinho não. A gente tem que saber diagnosticar. Mas famílias arruinadas, separação, irmão, não é um bom negócio. Crises acontecem em todos os casamentos. Famílias arruinadas geram prejuízos irreparáveis. A gente precisa avaliar bem. Eu passei por vários níveis de dificuldade no meu relacionamento, de crises. Que eu era a origem, o que a Clícia era a origem. Mas aí eu também tenho uma notícia boa. Se você superar uma crise no teu casamento, vai vir a melhor fase do teu casamento. Tem gente que está passando por uma crise. Eu já passei por várias, não é uma nem duas. E aí eu digo, acabou meu casamento. E aí quando eu venci aquela tempestade, não tem a turbulência do avião, vai vir a melhor fase da tua vida se você lutar e perseverar pela sua família, amém? Vale a pena lutar pela família. Eu nunca vi ninguém dizer assim, pastor, a gente passou por essa luta, por essa crise no casamento, por isso aqui no casamento, e a gente lutou, e hoje a gente está feliz. Eu nunca vi ninguém chegar comigo, lutei pelo casamento, batalhei, meu casamento ia se acabar, e aí eu lutei e não valeu a pena. Eu lutei pelo meu casamento, estou casado hoje, mas esse casamento aqui é um inferno. Eu ainda não encontrei, irmão. Se tem, eu ainda não encontrei. E olha que eu estou com 42 anos, eu aconselho pessoas desde a minha adolescência. Porque quando a gente conhece Jesus, a gente tem uma iluminação, uma sabedoria. Com 16 anos já comecei a ajudar casais, irmão. E já vi bronca alta. Mas eu tenho a experiência de 16 para 42 de ver que todo mundo que lutou pelo seu casamento, que enfrentou crises agudas e venceu e diz, valeu a pena. Agora, irmão, por outro lado, eu já vi inúmeros, a maioria dos meus amigos que se separaram. A maioria não, eu digo quase que, se tem exceção também desconheço, mas quase que na integralidade, quase que todos se arrependeram. Está no segundo, terceiro casamento e se arrependeram porque eles deveriam ter ficado lá no casamento de origem. E eu não estou dizendo isso para você ficar se sentindo culpado. E agora eu tenho que desfazer meus 3 casamentos e voltar. Não, meu amigo, agora é bola para frente. Tenta ser o ser humano mais sábio. Quantos estão me entendendo, irmãos? Você ser sábio, eu vou cuidar do meu casamento atual, vou trabalhar. E quem, irmão, vier te julgar, porque ainda tem o Satanás, né? Tu está ali no teu casamento atual, ainda vem. Meu irmão, só Deus pode nos julgar. Só Deus. E ele resolveu. A sentença dele foi perdoado. Perdoado. Está consumado. Eu paguei com meu sangue. Agora, o diabo vai sempre lutar para destruir famílias. Famílias, eu digo assim, a minha família é original ali. O diabo até hoje vai lutar. Até amanhã, até que a morte nos separe. Não sei como é que está a tua história. Pastor, eu estou num casamento atual, mas já desfiz. Deus trabalha para que você fique. Assim como Paulo disse, né? Assim como você recebeste a Cristo, permanecei nele e vai andando com ele para frente. Amém? E aí, irmãos, Rui Barbosa ele diz, né? A pátria é a família multiplicada. Multiplique a família e você vai ter a pátria. Essa cidade que completou 355 anos começou de uma família que veio para cá, que virou um povoado, que cresceu e veio outras famílias, daqui a pouco e daqui a pouco. Se a gente às vezes começa no interior, tu vê que a família é toda misturada.
é prima, é não sei o quê, que começa com a família. Então quando você cuida da tua família, você está cuidando da tua pátria, tua verdadeira pátria, amém? Cuida dela. Às vezes a gente olha para o Brasil, meu irmão, o Brasil é difícil, Manaus já é difícil, então vou cuidar da minha pátriazinha aqui, minha família aqui vai viver os padrões do reino de Deus, amém? A pátria é o somatório das famílias, que por sua vez é formada de pessoas. O mundo, a pátria e a igreja, o planeta, os países, as nações e a igreja são o resultado da estruturação familiar. Tal lar, tal sociedade. Se o teu lar, às vezes a gente fala mal da nossa sociedade, mas a gente deve olhar para o nosso lar. Eu tenho que cuidar do meu lar, para ele ser o melhor lugar da terra. Ele pode se tornar um pedacinho do céu, amém? E aí Noé, a gente pregou sobre Noé. Noé pegou e salvou a família dele, no meio de uma geração. Não adianta eu ficar falando de Sodoma, não adianta eu ficar falando de Gomorra, não adianta eu ficar falando de Manaus. Eu tenho que olhar e cuidar da minha família. Por quê? Porque o casamento é a mais íntima de todas as relações. Quando a relação do casamento é boa e se desenvolve, ela fornece, irmão, a maior satisfação da vida. Irmãos, não tem coisa mais prazerosa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para mim, eu, a Estéia, a Clícia e o Davi juntos já virou melhor do que os parques lá da Flórida. Já virou melhor do que toda e qualquer forma de entretenimento. Eu estou em paz com a minha mulher, estou em paz com meus filhos estão bem, minha esposa está bem. Não tem coisa mais satisfatória do que isso. Vocês estão me entendendo, irmãos? É ou não é verdade? Você está em paz com a sua família, com seu... Meu irmão, só dar uma volta em Manaus e rir, falar besteira, e depois brincar e se divertir em família, é coisa melhor que tem, irmão. Tem gente que pensa que é crente e não pode rir, não pode brincar. Irmão, se tu andar comigo, tu vai se escandalizar. Porque eu me divirto com a minha família, cara. Eu vivo em paz, não tem coisas mais... E eu quero declarar que isso não é uma bênção para uma pessoa. Todas as famílias da IEV vivem essa realidade de ter a maior diversão, de estar junto. Só de estar aqui com a Clícia, vamos dar uma volta, bate uma foto e bagunça consigo mesmo, tá entendendo, irmão? E você vai ali, tá quente, mano, bora voltar pro ar-condicionado. Te foi no Mirante, todo mundo no Mirante inaugurou, agora eu vou no Mirante. Vamos lá no Mirante, quente que só, e olha aí, tá legal. Tambaqui, R$92, e tá mais caro lá do que Três Irmãos. Bora para ali que é mais barato. Só porque está perto do rio e não era para ser mais barato, que era só pescar, né? Mas brincadeira, irmão. A coisa mais satisfatória, que mais prazerosa, você ter uma família abençoada, tem casa, tá lá. Quantos têm prazer em estar na sua casa, amém, queridos? Eu tenho prazer, irmão, eu não gosto de sair. Eu saio porque a galera gosta também, eu não posso ser também, né? Aí bora dar uma volta. Aí eu digo, vocês vão sair do cárcere privado sob pena. E aí, irmãos, por que a família é algo tão gostoso, tão saboroso, tão prazeroso? A família abençoada. Porque a família é a ideia que está no coração de Deus. Foi Deus. Gênesis 2,18 coloca aí: a família foi ideia divina, a ideia de Deus. A família é uma criação do nosso Deus perfeito. Ele criou a tua família. Pastor, foi eu que criei? Não, foi Deus que desenhou esse projeto. Esse projeto foi idealizado por Deus. Olha aí, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que lhe seja parceira, que esteja do lado dele, que vale a pena ouvir a mulher, vale a pena a mulher ouvir o marido, amém? Vale a pena ser auxiliador. Não é essa não, só eu falo, só a mulher fala. Não, a gente tem que conversar e ser razoável ali, analisar, arrazoar, ver o que é bom, o que é ruim. A gente tem essa capacidade. E como família chegar no entendimento. A solução de Deus para a solidão é família, diga família. Pastor, eu sou um cara solitário, meu amigo. Se une com quem vai estar contigo na hora mais difícil da terra. Se une com a tua família. Seja inteligente. Pare de brigar. Entra no entendimento. Amém? Eu estou falando aqui, pode ser que eu esteja chovendo no molhado, né? Pode ser que eu estou falando aqui e você está vivendo essa realidade que eu estou. De tranquilidade. Não sou família perfeita. Não tinha uma família saudável, amém? E eu creio que isso é uma realidade na sua vida.
Mas deixa eu te falar, essa mensagem não pode ficar aqui nesse púlpito. Essa minha mensagem tem que ir lá. Pastor, como é que o senhor consegue pregar, irmão? Eu estou estudando direto para tentar melhorar minha família. E à medida que eu consigo melhorar minha família, eu vou ser instrumento de Deus para tocar e restaurar famílias. Eu não estou aqui querendo que você seja um teólogo da família. Mas tem famílias que estão perto de você, irmão, que precisam do encontro com Deus. Mas elas só vão ser alcançadas se você for uma família que opera no reino de Deus. Essa operação, o pessoal fala de operação financeira, de operação empresarial, de operação policial, mas a operação da igreja, irmão. Amém? Diga assim, a operação da igreja é a solução. É um GC 1 a 1. Eu vou lá visitar aquele casal, cara, que estão numa luta, e eu não vou brigar com eles não. A gente não brigou com ninguém aqui, brigou? A gente só refletiu. Eu não tenho, irmão, o poder de resolver a vida de ninguém, mas eu posso empoderar pessoas de sabedoria, de entendimento, de inteligência, para se resolverem. Quem vai resolver meu casamento? É eu e minha esposa. E deixa eu te falar uma coisa: casamento só dá certo com Deus. Vou concluir, depois a gente vai navegar nesse assunto, que ele é bem... Eu não queria correr, né? Mas quantos foram empoderados aí para sua família? E mais do que isso, querido, Deus quer usar a minha vida e a tua vida para impactar positivamente a vida de outras pessoas que estão próximas de nós. E eu quero só concluir dizendo o seguinte: teu casamento pode ter começado sem Deus, mas ele não pode continuar sem Deus. Você tem que entregar sua família para Deus. E outra coisa, irmão, teu casamento, o Espírito Santo está falando contigo aqui agora. Pode ter começado com Deus, mas ele não pode continuar sem Deus. Tem gente que começou o casamento com Deus e colocou Deus de lado e virou o Deus do casamento dele, e é do jeito dele, é do jeito dele, é do jeito dele. Teu casamento não pode continuar assim. Você tem que colocar Deus no teu casamento e dizer: Senhor, me dá maturidade, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, Senhor, para me cuidar da minha família, para me posicionar na minha família de maneira coerente. Não é que você vai ser o autoritário, o carrasco, o patriarcado. O diabo é o pai do patriarcado. É bênção, irmão. É ser pai, é ser amoroso, é ser cuidadoso, e muitas vezes é dizer não em amor, com explicações lógicas. Eu digo não para meus filhos, mas eu explico. O não é por isso, por isso, por isso. Pode ser que explicando ele não entenda, mas vai ser esse caminho que tu vai trilhar. Amém? Meu filho não vai fazer o que ele quer, nem eu faço o que eu quero. Nós vamos fazer a vontade de Deus, querido. Minha mulher não faz o que ela quer, nós vamos fazer o que Deus quer. Teve decisões já que eu tive que me posicionar, explicar, ninguém entendia. Eu digo, não, essa é a posição. E dá certo. Diga para o seu irmão: quando Deus está na casa, dá certo. Pode vir a tempestade. Eu não estou dizendo que você não vai ter tempestade, eu não estou dizendo que você não vai ter vendaval. Vai ter, mas Deus é a tua rocha. A tua família, ela está sustentada em Deus. Ela vai ser uma família edificada na rocha, e não vai ter inferno, não vai ter demônio, não vai ter inimigos invisíveis, nem inimigos visíveis, nem você mesmo não vai dar conta de destruir tua casa, porque Jesus vai sustentar ela. Você vai se recobrar, dizer: não, eu não sou esse cara não, eu não sou essa pessoa. Senhor, perdão por eu ter agido de maneira que isso não é nem o meu eu verdadeiro. Eu estava debaixo de uma influência até do Satanás, que isso é coisa do diabo para destruir minha casa. E eu quero declarar que a tua casa é casa firme, é casa vencedora, é casa. Teu casamento é duradouro, teu casamento é até que a morte os separe. Amém? Teu casamento é um casamento referência. Tua família, teus filhos vão ser pessoas que vão dar prazer para Deus, que vão fazer Deus sorrir.